Mas isso foi uma evidência indireta, porque eles não detectaram ondas gravitacionais. Eles viram que o sistema, que elas deveriam existir por causa do comportamento do sistema. Então, como vamos medir diretamente? Então, imagina aquele anel de partículas e a gente tem que medir esse efeito no espaço. Então, eu vou falar para vocês de 3 modos de medir isso, diferentes. Um deles, a gente poderia construir uma barra, um cilindro maciço, ressonante. Quando a onda gravitacional passasse por esse cilindro, os átomos dele iriam seguir a deformação do espaço, e quando a onda passasse, ele ia ressoar. A gente conseguiria medir essa vibração desse cilindro. Tá? Esse é um método. Outro método, muito parecido, em vez de ser um cilindro, uma esfera. Construir uma esfera ressonante, que a gente consegue... eu vou falar daqui a pouco quais são os benefícios da esfera em relação ao cilindro. Tá? Ou uma terceira forma, que foi a que detectou ondas gravitacionais, porque é mais sensível, porque o detector é maior também e outras coisas, é medindo a posição de 2 espelhos, como se eles estivessem colocados nesse anel, através de interferometria laser. Então você joga um laser, esse laser é dividido em 2 feixes, e você, usando essa técnica, você consegue medir a mudança na posição dos espelhos. Tá? Aqui são exemplos desses 3 tipos de detectores. Aqui foi o primeiro detector de massa ressonante construído na década de 60 por Joseph Weber. Então, essa pesquisa começou já faz tempo. Esse é o detector brasileiro, não dá para ver direito aqui, né? Mas tudo bem. Aqui é uma esfera ressonante e aqui tem umas armações que seguram sensores para medir a oscilação dela. E ali em cima são umas câmeras de vácuo. O nome dele é detector Mário Chamber, em homenagem ao físico brasileiro. E ele estava instalado na USP, no Instituto de Física, e agora foi levado lá para o Instituto de Pesquisas Espaciais, onde eu faço meu doutorado. E tem o LIGO, né, um exemplo de detector interferométrico, que tem 4 quilômetros cada braço, e o laser percorre esses 4 quilômetros e mede a posição dos espelhos lá nas estações finais. Ele precisa ser grande, porque quanto maior o seu objeto, maior a sua régua, maior vai ser a deformação nela. E aí você consegue medir. Tá? Eu vou falar um pouco mais dos detectores interferométricos. Aqui são alguns deles, são os detectores que estão mais avançados espalhados pelo mundo. Né? O Observatório LIGO é composto de 2 detectores, que agora estão na 2ª geração, que são LIGO avançados, um em Livingston e outro em Hanford, né, um ao sul e outro ao norte. Tem o detector Virgo, que já está funcionando, ele já entrou numa primeira corrida observacional. O GEO 600, que está na Alemanha, o Virgo está na Itália, tá? O LIGO Índia, que é um instrumento igual ao LIGO, que vai ser construído na Índia, já foi aprovado o projeto. Logo depois que as ondas foram detectadas, a pessoa da Índia foi lá e aprovou o projeto e falou, vamos construir. Porque gasta dinheiro, né? E tem o Kagra, que é o detector japonês, que já vai ser construído pensando na 3ª geração. Ele vai ser resfriado a temperatura próximo de hélio líquido, e 20 Kelvin. E ele fica no subsolo. Ele tem 3 quilômetros de braço. Aqui são as fotos aéreas, né, dos 2 detectores LIGO e o Virgo embaixo. O Virgo tem 3 quilômetros de braço. Foram esses detectores que fizeram a primeira detecção, os 2 de cima, o LIGO. Esse segundo deles eu visitei, eu fiquei lá fazendo uma pesquisa e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Vamos ver então um videozinho para entender melhor como que um detector interferométrico funciona. Então, como eu estava dizendo, é um feixe de laser que é dividido em 2, né, por um espelho semi-refletor. E quando os espelhos lá oscilam, você mede a interferência. Então, aqui vai mostrar melhor. A onda de laser, ela tem só uma frequência, né? É uma onda única, monocromática. Ela é refletida pelos 2 espelhos nos 2 lados. E aqui os 2 feixes são recombinados.
E nessa recombinação você pode fazer uma interferência destrutiva, que você não tem luz, porque as ondas se cancelam. Mas quando você mexe os espelhos, você produz um sinal aqui. E é assim que você mede o sinal pelo deslocamento dos espelhos causado pela onda gravitacional. Essa daqui é a configuração básica do LIGO. No mês que ele fez a detecção de ondas, ele não é tão simples, ele não tem só o espelho refletor e os dois espelhos finais. Ele tem também umas cavidades que acumulam aqui a luz do laser, fazem o fóton, o fóton é a partícula da luz, fazem o fóton refletir várias vezes antes de atravessar e vir no fotodetector. E outras particularidades que eu não vou comentar, porque são um pouco mais... Eu poderia falar há mais tempo aqui. Essa daqui é a curva de sensibilidade, para quem tiver interesse. Então o LIGO estava conseguindo detectar da ordem de 10 a menos 22, chegando a 10 a menos 23. Isso é muito sensível. Essa daqui é a sala de controle do detector. É meio escuro, mas dá para ver algumas telas aí, né? Que a gente fica lá observando, fazendo também controle do detector, coletando dados, fazendo análises. Em setembro de 2015, no dia 14, a gente recebeu então os dois sinais de ondas gravitacionais. Na verdade, um sinal nos dois detectores. E era um sinal praticamente o mesmo nos dois. Primeiro em Livingston e 7 milissegundos depois, aproximadamente, em Hanford. Por que 7 milissegundos? Porque a velocidade da luz demora um tempo para ir de um detector até o outro. Então, quando o sinal chegou na Terra, ele não chegou nos dois ao mesmo tempo, ele chegou inclinado. Aí ele passou em um primeiro, depois passou no outro. E aí é o mesmo sinal. E aqui é o sinal combinado dos dois, colocando esses 7 milissegundos de diferença. O sinal foi bem rápido, né? Vocês podem ver aqui, um tempo de 0,45 segundos. Isso foi bem rápido. E aí, você estudando esse sinal, fazendo uma computação, modelos computacionais de vários sistemas que gerariam ondas gravitacionais, você vê qual o melhor que se combinaria com os dados. Então, o melhor modelo que se combinou com os dados, fazendo estatística e vários modelos diferentes, foi de dois buracos negros se fundindo. Esse aqui foi o espectro em frequência, que dá para ver o aumento em frequência, porque quando os dois buracos negros estão girando, e eles vão se aproximando, eles giram cada vez mais rápido. Então a frequência do sinal aumenta e a amplitude também aumenta. A amplitude é aquele H, porque eles estão deformando mais ainda o espaço-tempo. E quando você tira do sinal detectado o modelo, só sobra ruído praticamente. Então aqui mostrando para vocês, essa é a fase que eles estão girando, cada vez mais próximos, aqui a frequência aumenta do sinal. Aqui a fase que eles se colidem, que você tem uma amplitude muito alta, muito grande, e aqui é o ring down, quando vira um buraco negro só, e ele termina de oscilar e fica quietinho, e aí não faz mais nada. Agora, qual o modelo que se encaixa nisso? O modelo o que foi detectado então que um buraco negro devia ter 36 vezes a massa do Sol, o outro devia ter 29 vezes a massa do Sol, e quando eles se fundiram, eles criaram um buraco negro de 62 vezes a massa do Sol. 62 massas solares. Agora, se vocês fizerem a conta, 36 mais 29 dá 65. Querem conferir? Dá 65. Mas por que o buraco negro final tem 62? Porque parte da matéria virou energia. Pela equação de Einstein, E igual a mc ao quadrado, 3 vezes a massa do Sol viraram energia. Multiplica 3 massas do Sol pela velocidade da luz ao quadrado. É muita energia. Pensa em toda essa energia distorcendo o espaço-tempo, abrindo ele, rasgando ele para o buraco negro ficar lá. Além disso, antes deles se fundirem, eles atingiram uma velocidade de 60% da velocidade da luz. Imagina 36 vezes a massa do Sol, indo numa velocidade de 60% da velocidade da luz. Isso é muita coisa. Não sei se vocês conseguem imaginar isso. A distância que esse evento aconteceu da Terra
foi de 410 megaparsecs, que é uma medida astronômica. Isso significa mais ou menos 1,3 bilhões de anos-luz. Significa que o evento aconteceu há 1,3 bilhões de anos atrás e o sinal ficou viajando no universo e chegou na Terra agora, em 2015. Significa que quando o evento aconteceu aqui na Terra, a vida ainda era bactéria. E a gente evoluiu para conseguir detectar ele. Aqui tem um vídeo mostrando um pouco uma simulação de como seria se você conseguisse visualizar a distorção no espaço-tempo. Então aqui representando o espaço, essa parte azul colorida, essas bolas representando os buracos negros, girando. Aqui está em câmera lenta, vocês podem ver que esse é o tempo que falta para a colisão. Aqui o LIGO já começa a detectar o evento. Aqui é a onda que ele gera, aqui embaixo. Então está em câmera bem lenta. Vocês veem que o buraco negro distorce bastante o espaço-tempo. Não dá para ver muito bem, né? O buraco negro está aqui, ó. Dá para ver um pouco. Os dois. E aí, o momento da fusão vai em câmera lenta. Mais lenta. E aí, libera um pico enorme de ondas gravitacionais. Isso é considerado uma tsunami de gravitação, não uma simples onda. Esse evento foi muito forte. Uma coisa curiosa é que tem um momento aqui que vocês veem que esse tecido ele vai para cima. Ele está para baixo, ele sobe, vermelho. Significa que nesse momento houve um efeito que a gente chama de antigravidade. Se tivesse uma nave espacial ali perto, ela seria arremessada para longe. Seria expulsa nessa região desse pico para cima. Porque existe uma força gravitomagnética que se a gente conseguisse manipular, ela daria para gerar antigravidade. Aqui é a localização no céu de onde o evento aconteceu, perto da Grande Nuvem de Magalhães. Essa daqui é a faixa da nossa galáxia, Via Láctea. A gente não tem uma localização muito precisa porque o interferômetro tem essa desvantagem. Ele não consegue saber muito bem de onde que veio. Se você tiver vários interferômetros detectando, aí você consegue localizar melhor a fonte. Essa descoberta foi publicada no jornal científico, Physical Review Letters. Né? O nosso grupo brasileiro tem parte nesse artigo da descoberta. Ele foi o nome de toda a colaboração científica LIGO. Né? O nome do Ministério da Ciência está lá também. Essa descoberta também gerou o Prêmio Nobel de Física para um dos três principais cientistas da colaboração. Esse aqui, o Rainer Weiss, ele foi um dos pioneiros da detecção a laser. O Barry Barish foi um dos criadores da colaboração LIGO. O Kip Thorne, que é um teórico muito bom, que também participa da pesquisa. Ele, aliás, foi o consultor do filme Interestelar. Ele foi o consultor científico. Tiveram também outros prêmios, tá? Aqui é só um exemplo. Essa matéria que eu publiquei no meu blog chama Surfista Gravitacional. Se vocês quiserem seguir lá depois, tem mais informação de ondas gravitacionais. Tem a página no Facebook também. É um prêmio de 3 milhões de dólares para a detecção. E essa medalha aqui, eu recebi essa medalha também. O prêmio foi dividido. Os três principais cientistas receberam 1 milhão e os outros 1.000 cientistas dividiram o restante. Aqui são os outros sinais já detectados de ondas gravitacionais. Está numa escala logarítmica, então aqui é 0,1 segundo, aqui é 1, aqui é 10 segundos. Então, os sinais de buracos negros são bem curtos, né? Eles pouco passam de 1 segundo. E esse sinal aqui maior foi da fusão de estrelas de nêutrons. E como elas são mais leves, elas giram mais tempo antes de se fundirem. Os nomes dos sinais é a data, basicamente esse aqui, por exemplo, 14 de setembro de 2015. Tá? Não vou dar muito detalhe porque não tem muito tempo, tá, pessoal? Essa daqui é um diagrama que representa as massas dos buracos negros que eles tinham antes e depois da fusão. Tá? Então aqui, por exemplo, 10 vezes a massa do Sol, 20 vezes. Aqui foi a primeira detecção. Essa detecção não foi confirmada porque estatisticamente ela não é tão relevante quanto as outras. As outras é certeza que foi onda gravitacional. Essas foram as localizações no céu de cada uma. Você vê que tem
é uma localização com um erro muito grande, né? Mas tem dois sinais particulares, esse e aquele lá, que eu destaquei em vermelho, que é bem localizado. Esse porque, na época, o Virgo também estava funcionando. Então, você tinha 3 detectores que sentiram o sinal e eles conseguiram focalizar a fonte no céu. Esse aqui, também, os 3 estavam funcionando. E, além disso, esse foi um evento especial, porque foi detectado usando outros telescópios também. Por que você não consegue ver 2 buracos negros se fundindo? Porque eles não emitem luz. Você só consegue sentir por onda gravitacional. Mas esse sinal de fusão de estrelas de nêutrons, quando os nêutrons se chocaram, eles produziram material que emitiu luz. Então, deu para detectar. Eu vou falar desse sinal agora. Um sinal que durou bastante tempo. Ele pode ser visto bem fininho aqui, ó, no detector de Livingston, no de Hanford. E o de Virgo quase não detectou. Isso é uma pista boa, porque quer dizer que veio de um dos pontos cegos dele. E aí você consegue localizar. Essa fonte, então, foi confirmada, que foi uma fusão de 2 estrelas de nêutrons. Né? O primeiro corpo teve de aproximadamente 1,36 a 1,60 massas solares. E esse outro aqui, essa massa aqui, um pouco menor. E foi bem mais perto do que o primeiro evento. O primeiro evento foi de 400 megaparsecs, esse foi de 40. Então foi 10 vezes mais próximo. A localização no céu, então, foi mais precisa, porque tiveram os dois detectores LIGO trabalhando juntos, o Virgo, então você foi funilando a região do céu. Essa região em azul foi a região que o Fermi da NASA disse que onde poderia estar a fonte. Porque quando houve a fusão, no momento da fusão, os observatórios sentiram as ondas gravitacionais e o Fermi da NASA sentiu um pico em raios gama, logo 2 segundos depois. E aí a gente soltou o alerta para os astrônomos para procurar esse sinal, para ver se tinha alguma coisa nessa região do céu. Então, a gente deu essa região aqui para eles começaram a procurar. E 11 horas depois que o evento aconteceu, esse telescópio aqui achou, ali não dá para ver direito, mas tem uma cruzinha ali, ó, indicando uma bolinha nova no céu, que não tinha aqui, ó. Esse aqui foi 20 dias antes da detecção. Não tinha. Ali dá para ver melhor. E aí, outros telescópios também observaram isso. E essa foi a primeira observação multimensageira de uma fusão de estrelas de nêutrons. A primeira inaugurou a astronomia multimensageira. Qual a importância disso? Imagina que até agora você estava observando o universo como se você estivesse assistindo um filme só com imagens. E agora você começa a ouvir esse filme. Você começa a ouvir. Aliás, o vídeo que tem o som do primeiro sinal, eu tenho ele aqui. Mas eu mostro para vocês depois. Certo? Opa! Outro exemplo que eu gosto de dar, imagina que você está numa floresta e tem muita árvore na sua frente, muita coisa bloqueando a sua visão, você pode admirar tudo que você está conseguindo ver. De vez em quando tem um buraquinho numa árvore e você consegue ver mais longe, né? Mas se tem um passarinho cantando atrás de você ou atrás de uma árvore e você não consegue ouvir, você não sabe da existência dele. Você não sabe que ele está lá. Ou vai que você nunca ouviu nada parecido. E aí, a partir do momento que você começa a ouvir e ver que tem coisas atrás, além. Eu acho que a comparação das ondas gravitacionais é mais ou menos essa. Que você conseguiria detectar coisas que você não está observando, ou que mesmo está atrás de galáxia, que você não consegue apontar o telescópio. Então, é uma informação muito mais rica do universo. Por isso que eu considero uma nova janela para o universo. Aqui, então, a gente tem os buracos negros, os azuis detectados pelo LIGO. Esses mais roxos aqui são os detectados indiretamente por onda eletromagnética. Essas aqui são as estrelas de nêutrons conhecidas, em amarelo. Aqui a faixa de massa delas vai entre 1 e 2 massas solares.
A gente até hoje não encontrou uma estrela de nêutrons mais gordinha do que 2 massas solares. E não existe uma teoria também que dê suporte, uma teoria consistente que dê suporte a estrelas de nêutrons assim. Então, quando você tem 2 estrelas de nêutrons, que cada uma tem mais do que uma massa solar, se fundindo, que objeto que vai dar? Não pode ser uma estrela de nêutrons, porque não existe. Não pode ser um buraco negro, porque não existe buraco negro abaixo de 5 massas solares. Então, o que que é? Na verdade, a gente está observando ainda e está tentando ver, mas existe uma teoria da quilonova. Então, esse evento gerou uma quilonova, que poderia ser um buraco negro que ejeta matéria para o universo durante essa fusão. E nessa matéria que ejeta, você consegue ver, então, luz visível, luz de rádio e outras radiações, como raios gama, que todos eles foram detectados pelos observatórios. Além disso, muito material, elemento químico, foi formado durante essa fusão. E existia um mistério, que existiam muitos elementos que a gente não sabia qual era a origem, onde eles eram formados no universo. E foi confirmado que fusão de estrelas de nêutrons produz elementos químicos. A série dos lantanídeos, por exemplo. Ouro, prata, platina, chumbo. E para você ter ideia, nessa fusão é estimado que 100 vezes a massa da Terra foi formado ouro numa quantidade de 100 vezes a massa da Terra. E se você pudesse vender esse ouro no mercado, ia ser esse preço aqui, ó, que está lá no universo. Agora, está lá perto desse sistema. 100 octalhão de dólares.